A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Senhor, esse é um momento sério. Eu não quero gastar o tempo de ninguém, então, Senhor, eu oro hoje para que você fale através de mim. E para que você me dê algo benéfico para a edificação da igreja, para a edificação individual. Sabemos que você ama a igreja. Pai, te pedimos ajuda para equipar o povo de Deus para que pensem corretamente, creiam corretamente, ajam corretamente. Te agradecemos por isso em nome de Jesus. E todos dizem: Amém. Você pode sentar. Abra sua Bíblia em Marcos 11:23. Pode vir aqui, Clint. Primeiro eu quero falar de algumas coisas. Temos uma série de ensinos que é um dos meus favoritos. Se chama Como Ter Paz em Seus Relacionamentos. E se você está com problemas em qualquer relacionamento, esta é uma série de áudios que eu realmente creio que fará diferença em sua vida. Temos um número limitado, então eu sugiro que você adquira um. E aí, é claro, temos esse grande livro chamado... Gostaram? Você não tem? Seu marido não te empresta o dele? Então eu vou te dar este livro. Joias Brilhantes do Grego, quantos aqui já têm este livro? Se você ainda não tem, você realmente deveria adquirir uma cópia desse livro. Ele já se tornou um clássico cristão e, claro, isso alegra o meu coração. Sabe, foi lançado há 1 ano e meio e continua vendendo como se fosse um livro recém-lançado. Já fizemos algumas novas tiragens. E sabe, todos do mercado disseram, os cristãos nunca comprarão esse livro. Disseram que era grande demais, ninguém jamais leria ele. E eu simplesmente louvo a Deus, acabamos de lançar na Austrália. Nos encontramos com líderes mundiais lá. E todos eles tinham as joias brilhantes do grego. Eu chegava em alguém e dizia, sabe, eu queria te conhecer há muito tempo. E ele dizia, eu queria te conhecer já faz 1 ano. Você me deu um material tão precioso com essas joias brilhantes do grego. Aquilo alegrou meu coração. Então, se você ainda não tem, você deveria comprar uma cópia. E temos um livro novinho que acabou de sair da prensa na quinta-feira passada. Chama-se Promoção. 10 diretrizes para conseguir a sua tão desejada promoção. Princípios poderosos para te ajudar a determinar se você ou outra pessoa estão prontos para assumir novos níveis de autoridade e responsabilidade. É um livro maravilhoso. E se você quer ser promovido no trabalho, se você quer fazer mais dinheiro, você precisa ler este livro. E as recomendações desse livro são realmente impressionantes. Temos o Rob Thompson aqui. Temos o Michael Armand Hammer. Você conhecem o Michael, o grande magnata do petróleo? Ele recomendou esse livro. Dexter Yeager, que é um gênio do marketing, ele recomendou também este livro. É um livro que eu realmente acredito que você precisa em sua livraria, então adquira um. Eu li ele essa semana e é um livro bom. Sério, já fazia tempo que eu não lia. Você será abençoado por ele. E este é seu. Então seja abençoado, Clint. Muito bem. Abra sua Bíblia em Marcos 11:23. Já tivemos uma pregação essa manhã, mas eu gostaria de falar e enfatizar esta palavra, crer. É importante notarmos que em Marcos 11:23, que a palavra disser é mencionada 3 vezes. Versão King James. Porque em verdade eu vos digo que todo aquele que disser a este monte, repitam, disser. Todo aquele que disser a este monte, seja removido e lançado ao mar e não duvidar em seu quê? Coração. Você pode sublinhar a palavra duvidar no verso 23. E não duvidar em seu coração, mas crer que as coisas que ele o quê? Disse acontecerão, ele terá tudo aquilo que disser. Então 3 vezes Jesus fala disser, disse, disser, e é uma grande ênfase no falar, mas uma vez neste versículo,
Jesus se refere ao coração. Agora, a razão pela qual eu quero ensinar sobre isso é porque há 1 mês e meio atrás, uma preciosa jovem da nossa igreja foi a um encontro em outra igreja na cidade de Moscou. Se ela tivesse pedido a minha opinião, se ela deveria ou não ir àquele encontro, eu teria dito que aquele encontro não seria espiritualmente produtivo para a vida dela. Mas eu não fui consultado. E é claro, quando há muitos eventos e encontros acontecendo na cidade, nenhum pastor é capaz de monitorar todos os eventos que acontecem na cidade inteira. Então os membros da igreja têm que aprender como pensar por si mesmos. E hoje eu vou dar algumas recomendações para que entendam a quais encontros você deve ir e quais deve evitar. Mas essa jovem foi a esse encontro. Nós não sabíamos, mas ela tinha uma diabetes severa. E alguém naquele encontro tinha vindo dos Estados Unidos e estava ministrando. Era uma pessoa muito conhecida, uma pessoa que eu pessoalmente não recomendaria. Mas como aquela pessoa era muito conhecida e ela era nova convertida, é claro, ela o respeitava como um grande homem de Deus, alguém que tinha grande autoridade, que conhecia a voz de Deus melhor do que ela. E então quando ele orou por ela, ele disse: minha jovem, você foi curada. Vá para casa e pare de tomar sua medicação. E então ela foi para casa. No primeiro dia ela ficou meio enjoada. No segundo dia ela vomitou e teve febre alta. No terceiro dia ela ficou como se estivesse entrando e saindo de um estado de coma o dia inteiro. Quando os médicos chegaram para entender o que estava acontecendo, ela nem disse a eles que era diabética, porque o homem de Deus tinha dito que ela era curada e que não era mais diabética. E naquela noite, num último suspiro, ela disse: pelas pisaduras de Jesus eu fui curada, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada, pelas pisaduras de Jesus eu sou sarada. E então ela morreu. Se puderem aumentar o meu volume aqui. Bem, é claro, quando você é o pastor de uma igreja, isso é uma tragédia. E a primeira pergunta que as pessoas fazem é: por que a fé dela não funcionou? Por que a fé dela não funcionou? Se ela estava confessando a palavra de Deus corretamente até o final, ela estava dizendo, e foi desse jeito. Tudo o que ela disse estava certo. O problema foi que estava tudo só em sua boca. Aquilo não começou em seu coração. E é por isso que eu quero insistir nesse ponto aqui que é muito importante. Fé não é só uma questão de confissão. A fé vem do coração. Todos repitam isso: a fé vem do coração. De fato, anotem aí sobre essa palavra dúvida em Marcos 11:23. Essa palavra duvidar é a palavra grega diacrino. A palavra diacrino significa separar, fazer distinção. Descreve algo que é instável e não confiável. Separar. Aqui é traduzida como duvidar. Mas se você pega pelo contexto, de fato significa: se o seu coração e a sua boca estão dizendo a mesma coisa, se não há diferença entre seu coração e sua boca, se o seu coração e a sua boca estão em sincronia, estão em concordância, então agora não há diferença entre o seu coração e a sua boca, só aí você pode falar e você pode ter tudo aquilo que disser. Agora, há muitos exemplos disso no Novo Testamento, e um dos maiores exemplos da confissão correta está em Marcos capítulo 5. Então, rapidamente, abra sua Bíblia em Marcos capítulo 5. E em Marcos 5, versículo 25, temos a história da mulher do fluxo de sangue. Marcos capítulo 5, Marcos capítulo 5 e verso 25. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e havia padecido muito com vários médicos, e gastando tudo o que tinha e não havia melhorado, antes cada vez se achava pior. Ela, o quê? Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás comprimida e tocou na sua veste, verso 28, porque ela, o quê? Porque ela dizia: se eu somente tocar nas suas vestes, eu serei sã.
Mas quando você lê no grego do Novo Testamento, temos o que chamamos de particípio, então leríamos assim: porque ela dizia e dizia e dizia e dizia e se mantinha dizendo e se mantinha dizendo. Então agora entendemos que ela vinha dizendo: se eu puder chegar até ele, se eu puder tocar suas vestes, se eu só tocar suas vestes, eu sei que eu só preciso tocar as suas vestes, eu serei sã. E habitualmente ela dizia e dizia e dizia e dizia. Mas, se você vai para Mateus 9, verso 21... e eu quero que você abra lá. Marcos capítulo 9, verso 21. Descobrimos que antes que ela dissesse isso com sua boca, primeiro ela disse isso dentro de si mesma. Mateus 9, verso 21 diz: pois ela dizia o quê? Dentro de si mesma. E então descobrimos que essa confissão não estava só na sua boca, mas também em seu coração. Aqui temos a imagem de uma pessoa cujo coração e boca estão em sincronia, estão em concordância. E o resultado foi: ela recebeu exatamente o que ela disse. Aqui encontramos o coração e a boca em concordância. Outra grande ilustração está em Romanos capítulo 10. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, os versículos clássicos sobre como uma pessoa nasce de novo. Em Romanos capítulo 10, mais uma vez encontramos a conexão entre coração e boca. Romanos capítulo 10, verso 8. Está escrito: mas o que diz? A palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Note a conexão entre boca e coração. A palavra está junto de ti na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé. Ele está falando como a fé funciona. Verso 9. Se confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, e o quê? Creres em teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então no verso 8 vemos a conexão entre o coração e a boca. No verso 9, também a conexão entre o coração e a boca. Agora o verso 10. Porque com o coração o homem crê para a justiça, mas com a boca a confissão é feita para a salvação. Em nossa igreja, quando as pessoas vêm à frente para serem salvas, a primeira coisa que eu digo a elas é: eu estou muito feliz que você veio à frente hoje. Eu sei por que você veio à frente. Foi porque você crê. Se você não cresce, não teria saído do seu assento, nunca teria vindo aqui à frente. Você está aqui hoje porque você crê. Mas crer apenas não é suficiente. A Bíblia diz que os demônios creem e tremem. E embora você creia em Deus, crer apenas só te põe na mesma categoria dos espíritos demoníacos. Crer não traz para você salvação. É isso que eu digo a eles. Muitas pessoas silenciosamente creem, mas estão indo para o inferno. Crer não é suficiente. A Bíblia diz: com o coração o homem crê para a justiça, mas com a boca o quê? A confissão é feita para a salvação. E se tudo que você faz é crer, você só andou meio caminho, agora você tem que fazer algo com a sua boca. E por que a boca é tão essencial? Porque a sua voz é a sua autoridade. E quando você fala com a sua boca, é aí que o milagre acontece. E a verdade é que há muitas pessoas que silenciosamente creem em Jesus, elas creem sinceramente em Jesus, mas irão para o inferno porque crer apenas é só a metade. Esse versículo diz que com o coração o homem crê para justiça e com a boca a confissão é feita para a salvação. É a confissão da boca conectada com o crer do coração que ativa o poder de Deus para a salvação na vida de uma pessoa. Você deve explicar isso para os seus amigos e irmãos que dizem que creem em silêncio, mas não acham necessário a confissão, porque se tudo o que fazem é crer em silêncio,
eles estão na mesma categoria de espíritos demoníacos que creem e tremem, mas é a confissão da boca conectada com a fé do coração que ativa a salvação na vida de uma pessoa. É por isso que eles precisam dizer em voz alta com a boca deles: Jesus é Senhor. É isso que o versículo diz, que se qualquer um disser Jesus é Senhor, a confissão é tão essencial quanto crer no coração. Mas aqui encontramos essas duas coisas juntas, verso 8, verso 9, verso 10, e por todos esses versículos é o coração, a boca, o coração, a boca, estes dois em concordância um com o outro. Agora, eu vou dar dois exemplos da minha vida, um bom e um ruim. Eu vou começar com o ruim. Quando Denise e eu éramos recém-casados, fomos a um culto do R.W. Schambach. E a gente estava tão empolgado por ir a um culto com R.W. Schambach. Ele estava pregando em Arkansas. Eu nunca vou esquecer o que ele disse àquela multidão. Ele disse: eu tenho sido transmitido nos rádios dessa cidade há anos, e ninguém daqui me manda ofertas, então eu vim buscá-las. Ele disse: eu vim buscar minhas ofertas hoje à noite. Havia um certo espírito de liberdade naquele encontro, o poder de Deus estava operando. E um homem veio à frente e deu um testemunho que os olhos dele haviam sido curados no encontro do R.W. Schambach. Que quando ele estava num culto com o Schambach, de repente seus olhos foram abertos e pela fé ele declarou com a sua boca: pelas suas pisaduras eu sou sarado. E bam! Os olhos dele foram abertos e foram curados. E ele deu esse testemunho público naquela noite. Eu estava ali sentado com Denise e alguns amigos, usando meus óculos, e eu disse: Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus fez para aquele homem, vai fazer para mim? E eu disse: quer saber? Pelas pisaduras dele eu sou sarado. E eu não vou mais usar estes óculos. E eu chamei todos os amigos para verem eu tirando os óculos e colocando eles no chão, bem diante de mim, e eu comecei a pisar e arrastar aqueles óculos como uma demonstração da minha fé. Pois pelas pisaduras dele eu fui curado. O problema foi que a confissão só estava na minha boca, não estava no meu coração. Eu não havia meditado em passagens para a minha cura, não tinha nada no meu coração para aquela cura. Estava tudo em minha boca, e eu já tinha palavras prontas na minha boca, mas não tinha nada no meu coração. E o resto do culto, eu fiquei ali sentado, sofrendo, porque eu não conseguia ver o irmão Schambach no púlpito. E quando chegou a hora no final de dirigir para casa, eu percebi que eu seria preso por atropelamento e fuga. Eu ia acertar alguém na estrada, eu não conseguia nem ver a estrada diante de mim. E alguém poderia dizer: tá vendo, é isso aí. Esse ensino de confissão não funciona. Não, o problema não foi o ensino sobre confissão. Funciona sim se você fizer certo. Ele tem que começar no coração e então sair pela boca. E quando esses dois entram em concordância, é isso que ativa os resultados. Agora deixa eu dar uma ilustração positiva. Quando eu era um estudante na escola, eu tinha alergias muito terríveis. De fato, quando o médico me diagnosticou, ele disse: esta é uma das piores reações alérgicas que já vimos nesta clínica. Ele disse: você é tão alérgico à grama que se você andar por um campo no meio do verão é possível que você tenha um ataque cardíaco e morra, só por andar pisando na grama. Me testaram para alimentos. Eu era alérgico a quase todos os vegetais que você possa pensar. Eu era alérgico a animais. Eu era tão alérgico ao pólen que estava no ar que o médico me disse: se você sair da sua casa no dia errado e simplesmente respirar o ar, você pode ter uma reação alérgica crítica. Sabe, se você é alérgico ao ar, você tem um problema bem sério. Eu lembro que uma vez eu comi um pedaço de salsão
E logo meu lábio inferior estava com 3 vezes o seu tamanho normal. E quanto ao dia em que eu simplesmente saí do meu apartamento, eu só saí do apartamento, andando para o ônibus, para eu poder ir à universidade. E 5 minutos depois que eu saí do meu apartamento, a minha reação alérgica foi tão severa, eu não andei pela grama, eu não toquei nenhum animal, tudo que eu fiz foi respirar. E de repente, minha pele começou a responder, como se estivesse sendo invadida por intrusos nocivos. Todos os poros da minha pele começaram a se fechar para tentar evitar que o pólen entrasse na minha pele. Na verdade, eu comecei a inchar como se alguém tivesse pegado um pedaço de pau e tivesse batido em todo o meu corpo. E aí, para evitar que o pólen entrasse pelos meus pulmões, eles começaram a se fechar e eu comecei a engasgar para respirar. Eu literalmente corri de volta para o meu apartamento para sair da atmosfera. Era assim que eu vivia. E 2 vezes por semana, eu tinha que ir à enfermaria da universidade, tomar as minhas injeções para alergia. Toda segunda, toda quinta. Eram 4 injeções neste braço e 4 injeções no outro braço. Então toda semana eu tomava 16 injeções. E eu odiava ir para a enfermaria por causa da enfermeira que dava as injeções. Ela parecia um jogador num time de futebol americano. Ela era enorme e ela adorava dar injeções. Sabe, tem um jeito legal de aplicar injeções, mas tem um jeito bem maldoso de aplicá-las. E aquela mulher, ela segurava a seringa e enfiava de uma vez no meu braço. E eu lembro de pensar, eu vou bater em você em todos os lugares nessa sala se você continuar fazendo isso. Meus braços eram como pedras, por causa da forma como essa mulher aplicava as injeções. E finalmente eu me cansei disso. Então, sem a aprovação ou conhecimento do meu médico, eu fui à clínica, chequei todos os remédios, comprei um monte de seringas e comecei a aplicar em mim mesmo as minhas injeções, porque eu não queria passar o resto da minha vida indo àquela enfermaria, encarando aquela mulher que me machucava toda vez que eu ia àquele lugar. Então eu aprendi como injetar em mim mesmo a medicação. Meu médico não sabia sobre isto. E um dia eu estava sentado em casa, aplicando uma das minhas injeções, verificando quantos remédios eu ainda tinha que mantê-los refrigerados. E eu pensei comigo mesmo, o que eu estou fazendo? Eu sou um filho de Deus. Jesus morreu por mim. Jesus morreu para que eu fosse livre destas injeções. Isaías 53:5 diz, pelas suas pisaduras, eu sou curado, porque eu estou vivendo sob o controle destas injeções. Mas eu sabia naquele momento que eu não tinha uma revelação em meu coração forte o suficiente para me livrar daqueles medicamentos. E você diz, irmão Rick, o que você fez? Eu organizei para mim uma agenda para eu começar a meditar em passagens sobre cura. Eu comecei a colocar os meus olhos naquilo, eu coloquei os meus ouvidos naquilo, como o livro de Provérbios diz, todo dia, o dia inteiro, passagens de cura, passagens de cura, passagens de cura. Eu comecei a escutar ministrações em áudio, versículos bíblicos, e eu comecei a pensar sobre aquilo, meditar sobre aquilo, ao ir para a cama, ao acordar, meditando em versículos de cura, passagens sobre cura, até que finalmente o meu coração se tornou tão cheio. Meu coração estava tão cheio com o que a Bíblia falava sobre cura, que eu me peguei, naturalmente falando, era um produto do meu coração. Eu não preciso mais desses medicamentos. Eu não sou uma pessoa alérgica. Eu sou curado pelas pisaduras de Jesus. Eu não estava dizendo aquilo para entrar no meu coração. Eu estava falando aquelas coisas do meu coração para fora. Jesus disse, a boca o quê? Fala do que o coração está cheio. Aquilo do que você está cheio
é o que vai sair da sua boca. Até que finalmente um dia, eu estava tão cheio de versículos, eu estava tão cheio com a verdade sobre a minha cura, que eu sabia que eu tinha minha cura. Naquela época eu ainda tomava minhas injeções, e eu comecei a medir a mim mesmo, e pouco a pouco eu comecei a vencer e parar de tomar cada uma daquelas injeções. Eu não parei totalmente. Primeiro eu fui ao médico, e eu disse ao médico: eu preciso que você me cheque. E ele checou e disse: rapaz, esses remédios estão funcionando bem rápido. Ele disse: sabe, você não tem mais problema nenhum. Sabe, eu nunca vi remédios funcionarem assim antes. Não foram os remédios, meu amigo. Foi a palavra em meu coração e a palavra em minha boca. E esses dois operando juntos, Jesus disse: se alguém disser a este monte, seja removido e seja lançado ao mar, e não diferir disso em seu coração, mas crer que estas coisas que ele disse vão acontecer, ele terá tudo aquilo que disser. Você tem que ter o coração e a boca em concordância. E é aí que as pessoas cometem erros. Elas acham que, se comparando com o que outra pessoa disse, elas terão os mesmos resultados. Muitos anos atrás eu estava na casa de um amigo, e cedo de manhã o telefone começou a tocar. Talvez você já conheça a história. 5 horas da manhã, eu estava dormindo no porão. O telefone era no andar de cima, do outro lado da casa, na cozinha. E eu me perguntava: por que ninguém atende esse telefone? E aí eu comecei a contar o número de toques: 15 toques, 20 toques, 25 toques. Finalmente, quando deu 35 toques, eu pensei: se ninguém vai atender esse telefone, então eu vou levantar e atendê-lo. Então eu levantei, coloquei um roupão, subi as escadas e fui até o outro lado da casa. E eu atendi o telefone. E o telefone continuou tocando e tocando e tocando. O telefone não estava mais no gancho, estava na minha mão, mas ele continuava tocando. E eu olhei à minha direita e vi que o toque não vinha do telefone, vinha de algo que estava bem ali. E havia um grande pano branco cobrindo algo. Eu levantei aquele pano e embaixo tinha um papagaio que estava tocando e tocando e tocando e tocando. Ele fazia o mesmo som de um telefone, mas não era um telefone. E aqui está o problema. Muita gente faz algo que soa como uma autêntica confissão de fé. Pode soar bem. Você pode até pensar que é uma confissão real de fé, mas se não estiver saindo do fundamento do coração, serão apenas palavras na sua boca. Você entende? Por isso é que é essencial que você gaste tempo lendo a palavra, meditando na palavra, pondo-a diante dos seus olhos, no seu ouvido, pensando e pensando e pensando e pensando sobre ela. Nesse momento em nossa vida, Deus está nos chamando, Denise e eu, para darmos um passo de fé, um novo passo de fé na cidade de Moscou. Sabe, um prédio enorme, novo, bem no coração da cidade de Moscou. E quando comprarmos, adivinha, será o maior prédio de uma igreja protestante em toda a antiga União Soviética. Não é apenas uma vitória para nós, é uma vitória para toda a igreja protestante em qualquer parte do mundo. É um passo histórico. Então sabe o que eu estou fazendo agora? Ao invés de dizer eu vou correr e comprar o prédio, eu estou me enchendo de versículos sobre provisão e sobre a fidelidade de Deus. Eu estou me enchendo deles. A Denise está me ajudando inclusive com uma nova lista de versículos adicionais. E eu estou me enchendo com esses versículos. Um dos que eu estou me agarrando bastante é: em me vindo o temor, hei de confiar em ti. No abatimento do meu coração, leva-me para a rocha, que é alta demais para mim. Me enchendo de versículos
sobre a fidelidade de Deus e sobre a provisão de Deus, e dia a dia eu estou notando a mudança na forma como eu falo. Eu não mudo a minha fala para mudar o meu coração, eu encho o meu coração, porque isso vai mudar a minha fala. E se eu deixar o meu coração cheio de versículos e a minha boca falando a mesma coisa, então eu terei um novo prédio na cidade de Moscou. Você entende? Bem, aquela jovem não entendeu isto. Ela foi com alguns amigos de outra igreja. Foi um culto empolgante, eles acharam, e acabou sendo um culto mortal. Porque em um ambiente espiritual errado, ela tomou a decisão errada. E eu peço que você anote, se quiser, eu vou falar como pastor. Estão ouvindo esse zunido no microfone? Abaixa só um pouquinho. Por que ela morreu? É claro, quando alguém morre, todos começam a especular. Alguém pode ter dito, bem, chegou a hora dela, chega a hora de todo mundo algum dia, era a hora dela ir. Outra pessoa diz, bem, o diabo a levou. Não, ela não morreu por nenhuma das duas razões. Ela morreu porque parou de tomar a sua medicação quando não tinha fé para aquele tipo de cura. Só isso, foi por isso que ela morreu. Foi apenas uma decisão errada, ela não estava usando o seu cérebro para pensar corretamente. O mesmo aconteceu conosco no ano passado, pensamento errado. Havia 2 garotas em nossa escola bíblica e elas estavam atrasadas para a aula da escola bíblica e elas decidiram pegar um atalho para chegar mais rápido à estação. Ao invés de irem por cima da passarela, elas se enfiaram em um buraco que alguém tinha feito na parte de baixo da cerca e decidiram que iam ganhar 10 minutos se elas fossem por aquele buraco que estava por baixo da cerca. Bem, se tem uma cerca ali, isso diz que você não deve ir pelo buraco. Então passaram por debaixo daquela cerca e decidiram passar por cima dos trilhos do trem para ganhar tempo. Elas cruzaram um dos trilhos e aí viram que o trem expresso estava vindo. Bem, o trem expresso estava vindo a cerca de 120 km por hora. E embora houvesse tempo, elas não correram para debaixo da estação, nem subiram na plataforma. Para aquelas 2 garotas só havia espaço para elas darem um passo para trás contra a parede da plataforma para deixar o trem passar. Mas o problema era que entre a plataforma e o trem só havia um espaço deste tamanho. Então o trem cortou as garotas e o diretor da nossa escola bíblica teve que ir para aquele lugar, para a estação de trem, para identificar as garotas, mas o problema é que não sobrou nada das garotas. Tudo que havia eram fragmentos de crânio e de ossos. Aquelas garotas foram completamente destroçadas. E aí tivemos a maravilhosa experiência de ter que ligar para os pais delas. 2 garotas da mesma família. E as pessoas imediatamente começaram a dizer, o Senhor as tomou. Isso é burrice. O Senhor não toma ninguém. Elas quebraram toda a regra que podia ser quebrada. Primeiro, elas passaram por debaixo da cerca, ao invés de seguir o caminho correto, que era por cima do pontilhão. Segundo, ao invés de correrem e procurarem um lugar mais apropriado, ficaram ali esmagadas na parede. Não teve nada a ver com Deus. Você entende? O mesmo com a garota que eu falei primeiro. Primeiro, ela foi a um culto que nunca deveria ter ido. Um homem que ela nem conhecia disse a ela para parar de tomar os remédios. Uma garota jovem, recém-convertida, mas empolgada porque algum grande homem disse a ela para parar de tomar os remédios, ela foi para casa, parou de tomar os remédios e 3 dias depois morreu no meio da noite. E muita gente disse, ela foi tão heróica. Um irmão me ligou, ele estava com ela quando ela morreu. Ele disse, pastor, no último suspiro dela, ela disse, pelas suas pisaduras, eu sou curada. Ela caiu num sono profundo e nunca mais acordou, mas a última coisa que ela disse, pelas suas pisaduras eu sou curada. Ele disse, pastor, eu vi
Ela foi ficando cada vez mais e mais fraca, e agora estava sussurrando. Isaías 53:5. E aí ela morreu. Pastor, ela estava confessando a palavra. Eu acho que foi a vontade de Deus ela morrer. O problema é que ela era nova na fé, tinha as palavras certas na boca, mas não tinha nada disso em seu coração. Ela estava apenas falando o que outra pessoa disse a ela para falar. Você entende? Agora, este é o erro que muita gente comete com fé e confissão e que tem feito muitos em muitos lugares falarem mal desse assunto. A palavra vai funcionar se você usá-la corretamente. Esta lei vai funcionar para qualquer um que aplicar a lei corretamente. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 13, o apóstolo Paulo disse: nós cremos, por isso também falamos. Repitam, eu creio, por isso eu falo. Mas essa ordem é muito importante. Eu creio e por isso eu falo. Esta é a lei da fé. Eu quero dar uma lista de sugestões de cultos e encontros fora da sua igreja que você deve ir e como você pode decidir por si mesmo. Você está pronto? Número 1. Eu não sei como é aqui em Chicago, mas em Moscou há outras congregações que têm pastores que controlam totalmente suas congregações. Dizem o que as pessoas podem ler, o que elas não podem ler. Dizem onde as pessoas podem ir, onde elas não podem ir. E eu tomei a decisão de que não tenho tempo para fazer isso, e então eu me recuso a ser esse tipo de controlador da minha congregação. As pessoas têm que aprender como pensar por si mesmas. Além disso, numa cidade como Chicago, há muitos encontros acontecendo para que o pastor Rob tenha condições de checar um por um e dizer se você deve ou não ir. Tem encontros acontecendo o tempo todo. Qual pastor ocupado e bem-sucedido tem tempo para ficar lendo cada livro na livraria da igreja para dizer quais você deve ler e quais não deve ler? Eu não tenho tempo para isso. A maioria dos pastores não tem. Então, significa que os membros da congregação devem aprender como pensar sensivelmente sobre eles mesmos. E eu quero dar essas recomendações. Você deve perguntar: será que meu pastor aprova isto? É uma pergunta muito importante. E se você já está com seu pastor há tempo suficiente, você sabe se ele aprovaria ou não? Você provavelmente já sabe a opinião do seu pastor. Então, antes de você ir a outro encontro, deve se perguntar bem: será que meu pastor aprova esse encontro? Número 2, o nosso pastor permitiria esse tipo de ministério de realizar um evento dentro da nossa própria igreja? E se você sabe que esse encontro aonde você quer ir, o seu pastor nunca permitiria na igreja dele, então, pelo amor de Deus, por que você quereria ir? Próximo, pergunte-se: se esse ministério é tão grande, por que o nosso pastor não convidou esse ministério para a nossa igreja? Por que o pastor nunca convidou esse ministério à nossa igreja? É uma pergunta muito importante. Estão comigo? Próxima. Pergunte se há versículos bíblicos que dão suporte a esse ministério. Pergunte-se quais são os resultados a longo prazo deste ministério. Eu te digo, tem um monte de ministério que é só bobagem, simplesmente pura bobagem. E então você deve se perguntar quais são os resultados a longo prazo disto. Outra pergunta muito importante para você se fazer: que tipo de pessoas são atraídas por estes encontros? Olha ao seu redor. Olhe ao seu redor. Se você está cercado de pessoas que vieram de toda parte de Chicago atrás só de oba-oba espiritual, você já deve saber que está num lugar bem estranho. Você precisa perguntar: será que outros líderes cristãos sérios da região recomendaram este tipo de encontro, ou esse encontro está estranhamente ausente do radar de todos na região que são respeitáveis? Se você responder essas perguntas honestamente, provavelmente você saberá se deve ou não ir a esse encontro. Próxima, você deve saber que a unção, tanto boa quanto má, é transferível. Ela é transferível.
Encontros como este são atmosferas espirituais onde as coisas são transferidas e onde as coisas são compartilhadas. Se você se expõe a um bom ministério, significa que boas coisas serão transferidas, mas se você está exposto a alguém que tem algo de errado em sua vida, é muito provável que você receba algo que não é muito bom para você. E eu vou te dar um exemplo. Na cidade de Riga, onde morávamos, havia um homem que pastoreava outra igreja. Eu chamava de pigmeu, tive um problema com ele. Eu falo isso em um livro meu. Era um cara baixinho. Esse cara era rude, era cruel, ele era tóxico, ele abusava das pessoas, usava as pessoas e adivinhem, a congregação toda dele era como ele. Eram como ele. Sabe por quê? Se assentavam para ouvi-lo. Recebiam dele. Então, só porque há um grande encontro acontecendo não significa que você deve se sentar debaixo daquela unção. Você precisa se perguntar: será que eu quero que o que aquele homem tem na vida dele esteja sobre a minha vida e não olhe apenas para a forma como ele prega? Olhe para a vida dele. E se você sabe que há algo ruim na vida dele, não tire isso por menos só porque ele prega bem. O que é que ele tem por dentro? Isso será transferido às pessoas que se expuserem a ele. Unções são transferíveis. Agora aqui está o problema. Em 1 Tessalonicenses 5,12, a Bíblia diz que você deve reconhecer aqueles que trabalham entre vós. Você deve conhecê-los. Mas aqui está o desafio. Você não conhece pregadores famosos convidados? Você não os conhece? Você não conhece pessoalmente as pessoas que o pastor Rob convida para a igreja? Você não as conhece? O único que as conhece é o pastor Rob? O que significa que você deve confiar no julgamento do seu pastor? O que também significa que você deve ter bastante cuidado ao escolher que igreja você vai e a quem você chama de pastor? Porque se você tem um pastor que não é maduro espiritualmente, ele trará pessoas para ministrarem a você que vão te dar todo tipo de coisas, algumas que você não deveria comer. Então você deve realmente saber quem é seu pastor? Ele é espiritualmente maduro, ele pensa corretamente, pensa retamente. E a resposta nessa igreja em particular é: sim. Vocês são muito abençoados. Você precisa saber a que igreja você vai, quem é seu pastor. Você não conhece todo mundo que prega para você. Então você deve confiar que seu pastor tem discernimento espiritual para fazer isso. Você diz amém para isso? Você deve poder confiar totalmente no seu pastor. E finalmente, se você vai para um encontro atrás do outro, um culto atrás do outro, em lugares diferentes, come de várias mesas diferentes, você está se colocando numa posição de exposição a várias unções estranhas, comendo um monte de comida espiritual diferente, e é um fato que pessoas que vivem indo a encontros em vários lugares diferentes acabam confusas, normalmente se rebelam e não servem em nenhuma igreja local. Não é verdade? Então não esqueçam das perguntas que eu acabei de dizer. Se pergunte: o pastor aprovaria isto? O pastor permitiria isso? Por que o pastor não convidou esse ministério, esse ministro para a nossa igreja? Há versículos que dão suporte a esse tipo de ministério. Quais são os resultados de longo prazo deste ministério? Que tipo de pessoas são atraídas a esses encontros? Por que não há outros líderes sérios aqui? Esse encontro está sendo realizado em uma igreja que prega uma palavra boa e estável. Se você responder essas perguntas, provavelmente saberá se deve ou não ir a um encontro em outra igreja. E eu só me lembro de uma vez, em 5 anos na cidade de Moscou, que eu disse publicamente: não vão para este encontro. Foi quando veio um coreano, e ele tinha um ministério de libertação. Ele dizia que tinha um ministério de libertação. Era uma coisa barulhenta, espetaculosa, pessoas berrando, vomitando. E sabe, esse tipo de encontro enche de gente. As pessoas adoram. Quer saber? Libertação é algo real. Alguém diga amém.
Não queremos zombar da libertação, é algo real. Mas cristãos não andam cheios de demônios. E normalmente esse é o tipo de pessoa que procura um frenesi, algum tipo de forma fácil de passar por cima dos seus problemas carnais. Elas não querem assumir a responsabilidade por si mesmas, então elas correm para outra pessoa onde podem ter um momento, uma experiência. E eu disse publicamente à minha congregação, se você está debaixo da minha autoridade, eu te proíbo a ir a estes encontros. Eu te proíbo. Foi a única vez que eu fiz isto, mas quando você diz esse tipo de coisa, você descobre rapidamente quem está debaixo da sua autoridade. E aqueles que verdadeiramente, genuinamente me chamavam de pastor, nem questionaram. Mas os super espirituais em nossa congregação se sentiram guiados pelo Espírito para ir de qualquer forma. E adivinha, foram para aquele encontro e se complicaram todos. Se complicaram todos e aí voltaram para mim e aí eu e minha equipe tivemos que consertar tudo. Estão comigo? Não há problema em ir para encontros, você deve viver pelas regras que você cria. Se eu digo na minha igreja que não podem ir para reuniões em lugar nenhum, como é que outros pastores deixariam suas ovelhas virem aos meus encontros? Eu não quero fazer esta regra. Mas eu quero ensinar ao meu povo como saber a quais eles devem ir e a quais eles não devem ir. E o ponto principal é, se o pastor Rick nunca aprovaria isto na igreja dele, e ele é o meu pastor e eu estou debaixo da autoridade dele, então eu não preciso ir a este encontro. Se ele não aprovaria, eu não preciso estar lá. Todo mundo entendeu? E eu creio com todo o meu coração que se aquela jovem chamada Oksana tivesse dito para si mesma, o pastor não aprovaria isto, eu não deveria ir a esse culto, ela teria se levantado e ido embora. Ela estaria em nosso grupo de louvor hoje? Mas por não ter tomado a decisão correta, por estar no lugar errado, debaixo de uma influência espiritual estranha, ela tomou uma decisão errada e por causa disso hoje, ela não está mais aqui. Isso é muito importante. Outra vez a questão não foi a fé que não funcionou, não teve nada a ver com fé, ela não tinha fé nenhuma para a cura. Ela só tinha uma boca cheia de palavras certas. Então, como foi dito aqui, você tem que ter uma revelação. E aí você tem que pôr esta revelação na sua boca e estudar a partida no poder de Deus, assim como Jesus disse, todo aquele que disser a este monte, seja removido e lançado ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer vem do coração, o seu ser inteiro em concordância, o coração, a boca, o seu ser inteiro, mas crer que as coisas que ele diz acontecerão, ele terá tudo aquilo que ele disser. Se você agir certo, vai funcionar para você. Amém. Isso te ajudou? Pastor Rob? A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.